E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, esse é o canal Coleção Paralela, ali está o grande mestre do terror, o alter ego do meu querido amigo Cássio Vitti, dono, proprietário, apresentador e empreendedor do canal Milhas e Milhas Nerd. Cássio é o grande alter ego deste boneco, recomendo o canal dele sempre, vão até lá, assistam, o canal tem ficado cada vez melhor. E no vídeo de hoje sabe aqueles vídeos que você decide fazer quase que de uma hora para outra? Quase que espontaneamente, que você não tinha planejado, mas você decide fazer? Pois é o que nós temos aqui. Nós temos um vídeo do qual, mexendo nas coisas da coleção, eu me deparei com essa edição. Eu lembrei que recentemente eu falei de algo relacionado a ela. Não a ela especificamente, mas a fase que ela representa, e eu lembrei do impacto que ela me causou. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar do impacto que essa edição me causou na época. Eu vou falar desta edição aqui. O Incrível Hulk número 54 da editora Abril, em formatinho, fase do Hulk na encruzilhada. É uma edição dos anos 80, de 1987. E meus amigos, uma das edições do Hulk, dos quadrinhos em geral eu diria na época, mas falando mais especificamente do Hulk, uma das edições que mais me impactou. Foi uma leitura inesquecível, eu lembro até hoje, eu lembrei quando eu encontrei a revista ali, do impacto que ela me causou, da revolta que ela me causou, e é disso que eu queria falar. Eu já comentei aqui inúmeras vezes sobre as dificuldades que eu tinha de acompanhar qualquer quadrinho de maneira linear. Me era totalmente impossível comprar mês a mês um quadrinho. Eu já falei disso tantas vezes que eu não vou me repetir aqui para contar a história. Aqueles frequentadores mais frequentes do canal já sabem disso. As pessoas novas que porventura chegarem, eu espero que em algum momento explorem o canal por aí, vão encontrar algum vídeo do qual eu falo, tem bastante vídeo. Mas o fato é que eu nunca pude acompanhar, obviamente, a saga da encruzilhada do Hulk de maneira linear. Eu podia acompanhar ela, ler praticamente toda a saga nos formatinhos da Abril ainda, muitos anos depois, né? Hoje em dia é que eu tenho, se não toda essa fase da saga da encruzilhada, praticamente toda nos formatinhos da Abril. Então, isso tinha muitos lados ruins, por assim dizer. Isso causava vácuos muito grandes na minha percepção de leitura, mas ao mesmo tempo tinha esse lado de que tornava determinados impactos e de determinadas edições incrivelmente poderosas aos meus olhos de criança, e essa foi uma delas. Essa edição aqui não é a que eu tinha quando menino, tá? Essa não é. A que eu tinha quando menino, eu lembro muito bem quando foi comprada. Eu tinha problemas auditivos e respiratórios quando eu era moleque. Respiratórios não é o termo correto, né? Eu tinha problema Meu pai usava o termo na época, ele fala, eu não sei se era um termo que algum médico disse para ele na época, ou se era um termo que ele usava para me fazer entender melhor, porque normalmente era ele que me levava ao médico. E ele usava o termo que o médico dizia que eu tinha carne esponjosa no nariz. Eu não estou usando o termo aqui de memória e tal, não tenho certeza da validade desse diagnóstico. Mas o fato é, eu tinha problema para respirar durante algum tempo e frequentei muito o otorrinolaringologista por causa de problemas auditivos. Fiz inclusive 4 cirurgias dos ouvidos na época para corrigir esses problemas. E numa dessas idas ao médico em Porto Alegre, meu pai comprou a edição. Era meio que uma compensação involuntária que ele fazia, entendeu? Ele sabia que eu tinha muito pânico de ir ao médico, que eu não queria ir ao médico. Então, cada vez que a gente ia ao médico, sempre que possível, ele me comprava um gibi. E a gente foi a Porto Alegre aquela vez e ele comprou esse.
do Incrível Hulk, né? Eu que escolhi na época e tal, e eu vi essa capa. Tava o Hulk enfrentando uma espécie de cavaleiro medieval, chamou minha atenção enormemente e, é claro, eu comprei. Aquela edição, é claro, se perdeu. Esse exemplar eu adquiri muito tempo depois. Hoje em dia eu percebo que é uma edição com coisas que eu viria a dar algum valor apenas muitos anos depois, tipo a capa. A capa está assinada pelo Mignola. Não é só ele, né? Tem uma outra assinatura aqui que eu confesso que eu nem estou reconhecendo. Eu nem vou tentar, mas tá a assinatura do Mignola aqui. E quando eu levei essa edição para casa e comecei a ler, meus amigos, a revolta se apossou de mim. Primeiro, que até onde eu posso lembrar, né, essa história tem o argumento do Bill Mantlo e desenhos do Sal Buscema. E até onde eu posso lembrar, eu não tenho certeza se eu já tinha acompanhado alguma história do Hulk na Encruzilhada, se eu já tinha lido alguma coisa antes dessa história dele na Encruzilhada, ou se essa foi a primeira história que eu acompanhei do Hulk na Encruzilhada. Esse já é um ponto. Eu tenho desconfiança de que talvez essa tenha sido a primeira história que eu acompanhei do Hulk enfrentando os perigos da Encruzilhada. Mas quando eu comecei a ler a história, eu já era uma coisa assim curiosa para mim lidar com esse Hulk, com essa aparência ainda mais brutal, enfrentando uma situação que me era totalmente desconhecida. Ele lidando com os tais pompons coletivos e tal. Eu fui lendo a história e tomado por alguma estranheza, claro, mas até então achando que a história estava dentro de digamos assim, de um nível de estranheza aceitável. Aí o Hulk vai parar nesse mundo onde todo mundo é verde, ele encontra esse cara estranho aqui, que indica para ele o caminho do castelo, e ele encontra a mulher na janela, ele gosta dela, né? O Hulk não era assim tão irracional, então, a ponto de gostar, e aparecem os tais cavaleiros. E aí, meus amigos, é que a coisa entra num looping de... Sabe quando você não consegue parar de ler a história, mas o que você está lendo lhe revolta, lhe incomoda? Eu já falei aqui certas vezes, né, mais de uma vez também, que quando eu era moleque, eu tinha muito aquela coisa de querer que as coisas fossem ao pé da letra. Tipo, eu lia lá no prefácio de Todas as Aventuras do Hulk, a criatura mais poderosa da Terra. Para mim, isso tinha que ser uma coisa quase que literal. O Hulk tinha que sair descendo o cacete. Em geral, ele tinha que ser praticamente invencível se ele era a criatura mais poderosa da Terra. E ele sempre foi um dos meus personagens prediletos. Então, quando ele começou a enfrentar esses cavaleiros e ele começou a literalmente tomar uma sova, a força dele não significava absolutamente nada. Ele apanhou de basicamente todo mundo. Todos os caras que o enfrentaram, eles enfiaram lança nele, eles o cortaram com espada, eles deram porrada nele de mão limpa, eles mandaram um garotinho bater nele. Aquilo me revoltou sobremaneira. Como assim o personagem mais poderoso, a criatura mais poderosa da Terra, era simplesmente uma nulidade, um inútil sem poder naquele mundo? E na época, meus amigos, eu era moleque, estamos falando dos anos 80, na época eu não conseguia entender. Até talvez pela falta de contexto, porque não havia lido as histórias antes e demorei muito para conseguir ler as histórias que vieram depois. Eu não conseguia entender que contexto era esse em que o Hulk simplesmente estava num lugar onde o poder dele não significava nada. Eu ficava me perguntando, esse planeta onde ele está
todo mundo é hiperpoderoso, se eles resolverem, sei lá, vir pro planeta Terra, eles vão descer o cacete em geral e dominar o mundo com facilidade? Ou só o poder do Hulk neste planeta é que é inoperante? E eles são mega poderosos apenas quando enfrentam o Hulk. As qualidades do poder dele é que estão comprometidas. Essa dúvida permeou a minha infância e me incomodou terrivelmente. Eu nunca esqueci essa aventura, eu nunca esqueci essa história por causa disso. Porque eu vi um dos meus personagens prediletos tomar uma surra colossal, ser tratado como um nada, e aquilo me incomodou demais. É tanto que as outras histórias da edição nunca tiveram um grande significado para mim. Tem uma história do Ron, com o argumento também do Bill Mantlo, também desenho do Sal Buscema, em que ele enfrenta ali a Mística e as companheiras dela. A Vampira ainda está ao lado da Mística. E eu reli a história, obviamente, muito tempo depois eu a reli. E é uma boa história, cara. É uma história interessante. Essa versão aqui da Vampira, ainda um pouco longe de vir a se tornar a heroína que ela se tornaria, é interessante. Os confrontos deles com o híbrido, o terrível híbrido, é interessante. Mas na época, para mim, passou totalmente despercebido. Eu li as demais aventuras da edição sem conseguir me importar com elas. Até mesmo essa aventura do Namor. O Namor era um personagem que até então não era muito importante para mim. E hoje em dia eu reconheço que essa fase do Namor postada aqui na revista do Hulk é uma boa fase. Eu gosto dessa fase. Até passei aqui sem falar, né? O Namor aqui tinha argumentos do J.M. de Mateus e desenhos do Bob Budiansky, né? Budiansky, na verdade. E era uma fase boa, o Namor estava numa fase boa, tinha boas aventuras aqui, estavam meio que dando uma reerguida na mística do Príncipe Submarino e tal. E eu na época, nem me dei conta disso, eu não consegui perceber. Eu me lembro que quando moleque eu reli quase que imediatamente essa história do Hulk. Tipo, em poucos dias eu quis reler a história, eu reli ela, de tão inacreditável que era. Sabe aquela história do vilão que adoramos odiar? Era o meu sentimento com essa revista. Eu acho que eu adorava odiar essa revista, não entrava na minha cabeça. E eu queria demais, na época, conseguir a edição número 55 para poder ver o que tinha acontecido. Como o Hulk saiu dessa? O meu sonho era ver o Hulk conseguindo rebentar na porrada esses cavaleiros que me deixaram com um ódio mortal. E isso demorou muitos anos para acontecer. Muitos anos. Eu não consegui comprar as edições subsequentes rapidamente. Demorou bastante tempo para que eu comprasse. Infelizmente. Até, de certa maneira, um pouco por escolha minha. Porque na época eu estava indo bastante ao médico. Não era todo, porque eu estava no tratamento para essas cirurgias que eu mencionei. Não era toda vez que eu ia ao médico que eu ganhava uma revista, um gibi, mas eu ganhava com alguma frequência. Mas teve vezes que ao ir à banca, ou eu não encontrei, eu que simplesmente não encontrei as edições do Hulk, ou eu acabei escolhendo outra coisa, mas eu acabei deixando de comprar. Eu contribuí um pouco para a demora de eu conseguir concluir, mas toda vez que eu olhava para esse gibi entre os meus, eu me perguntava o que tinha acontecido, e eu me revoltava demais com quem tinha escrito essa heresia, né? O todo-poderoso Hulk apanhando até de crianças. Bons tempos, meus amigos, bons tempos em que a gente se envolvia tanto com a história a ponto de ficar numa revolta. Hoje em dia eu confesso que isso não acontece mais. Eu não tenho mais esse partidarismo, esse clubismo de gostar tanto de um personagem a ponto de ficar furioso com determinadas coisas. Claro, ainda tem caminhos que se tomam com personagens que eu acabo não gostando, mas eu tô falando de uma revolta genuína, uma revolta infantil genuína, e uma das histórias que mais me marcou.
É um dos gibis que mais me marcou na minha infância. Eu volta e meia faço um vídeo mencionando um gibi que me marcou fortemente. Esse gibi do Hulk é um deles. Talvez dos gibis do Hulk lidos nos anos 80, ali finalzinho dos 80, começo dos 90, talvez o gibi que mais me marcou. E o que vocês que leram essa fase da encruzilhada? Pouco importa se na época da Abril nesses formatinhos ou se depois em republicação tiveram esse mesmo sentimento ao ler essas histórias, ficaram incomodados ao ver o Hulk dessa maneira, ou viram apenas pelo lado da emoção, pelo lado da tremenda dificuldade. Se leram quando criança, quando meninos, quais foram as suas sensações? Deixa eu colher alguns feedbacks aí nos comentários que eu vou gostar. E desse vídeo, se você curtiu, likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E claro, fomos!